Olá, você está no Conexão. Uma mudança no modo de ser e de agir ao final da adolescência, isolamento, ideias incompatíveis com a realidade. A esquizofrenia não se manifesta de uma só vez e ela pode debilitar gravemente os pacientes que hoje chegam ao número de 2 milhões no Brasil. Quase 70% deles não recebem qualquer assistência. No SUS, os centros de atenção psicossocial são referência para o tratamento de pessoas com transtorno mental grave. E foi acompanhando a rotina do CAPS de Ribeirão Preto, em São Paulo, que o psicólogo Bruno Tarpani teve a ideia de fazer o documentário Ouvidores de Vozes, que estreia esta semana aqui no canal Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Eliane? Como vai? É um prazer tê-lo no programa, Bruno. Explica pra gente o porquê dessa ideia, né? Qual o peso que teve esse seu trabalho na área de psicologia com a ideia do roteiro? Bom, a ideia surgiu, né, dessa experiência que é realizada aqui no CAPS de Ribeirão Preto, uma experiência ainda bastante incipiente aqui no Brasil, que são os grupos organizados de ouvidores de vozes, né? Grupos onde pessoas que vivem essa experiência ou que se interessam pelo assunto podem se reunir e trocar suas experiências, dizer como que vivem isso, né? Ou como que lidam, que lidam melhor com isso. E daí surgiu, junto com a divulgação do edital do canal Futura, né? O interesse de contar um pouco mais sobre essa história. Pois é, você venceu o 7º DOC Futura e essa experiência, né, do ouvir vozes, de contar essas histórias, elas ocorrem só com pacientes de transtornos mentais ou nos encontros também outras pessoas podem participar? Uhum. O grupo é aberto, é bem importante dizer isso, né? Ele foi concebido como um grupo comunitário, onde qualquer pessoa interessada pelo assunto possa se aproximar. Ele acaba tendo a presença mais frequente de pacientes psiquiátricos, porque acontece no próprio CAPS, né? Mas, a princípio, ele poderia acontecer em qualquer lugar da comunidade, uma igreja ou qualquer outra instituição, né? E são encontros que, de alguma maneira, os ajudam, né? Com certeza, porque além do próprio efeito de poder contar isso, né? Numa situação mais segura, acolhedora, né? O que é bem raro nesse tipo de experiência, existe uma troca muito grande de estratégias de como se lidar com o ouvir vozes, né? Então, muitas pessoas chegam nesses grupos desesperadas, né? Muito aflitas, não sabendo o que fazer com isso, e acabam aprendendo muitas técnicas ou maneiras diferentes de abordar isso, né? Deve ser um bom momento de sentir-se à vontade para falar o que acontece, porque normalmente, né, as pessoas têm preconceito e não entendem, tratam essas alucinações, ouvir vozes, como simplesmente loucura ou coisa de outro mundo até. Uhum. Há um certo desconhecimento. Eu vou tirar a sua imagem da tela um pouquinho, porque a gente vai exibir um trecho do filme para vocês. Mostra como foram feitas as captações durante as gravações. Gravadores, para que possam nos contar mais sobre suas histórias. Queremos ouvir as vozes de vocês. Na verdade, eu nem me importava com as vozes. Só quando elas mandavam fazer coisa errada, eu ficava meio assim, eu faço ou não faço? Tá ligado? Tá? Oi, tudo bom? Aqui é a mãe da Isabel. Daqui a pouco ela vai falar como que foi o dia dela. Assim como existe Deus e seus anjos, existe o diabo e também os seus aliados. Então a gente acredita nisso, que possa ter esses dois tipos de vozes, que influencia a gente. A minha mãe fala. A minha avó falava com as vozes. A minha mãe deixa as vozes influenciar a vida dela.
Salve, salve, quebrada. Aqui é Isabel de novo para falar um pouco de mim. Hoje o meu dia foi o seguinte: eu acordei e fiquei deitada mais um pouquinho. Depois fui me arrumar para ir para a igreja. Como foi, Bruno, essa experiência de entrega dos gravadores, de dar a oportunidade para os ouvidores de vozes contarem suas histórias? Desde o começo eles tiveram uma reação bem curiosa, né? Eles foram receptivos em todo o processo do filme, muito interessados, muito entusiasmados de contar essas histórias. E o que surpreendeu muita gente foi o uso que cada um deu a esses gravadores, né? Houveram pessoas que usaram ele mais como um diário, como um espaço de confissão, outros que entrevistavam outras pessoas. Então, foi uma surpresa para a gente ver o resultado do uso deles. Bom, nós vamos exibir mais um trechinho. Bruno, essa troca de experiências, como ela resultou, né? Enfim, com o material montado, o doc montado, como é que foi a reação de quem participou, de ver o produto pronto? Qual a expectativa, na verdade, deles com esse trabalho? Eu acredito que foi impressionante, né? Como que no meio do processo eles estavam sempre muito conscientes do poder de divulgação do documentário, né? Do poder de circulação dessa ideia. Então, mesmo ainda não tendo acesso ao produto final, né? Porque o pré-lançamento ainda está por vir e eles estão muito ansiosos para assistir, desde o começo eles mencionam muito essa consciência social do tema, né? De como isso vai ter um impacto muito grande para muitas pessoas. Tá bem, agora sim a gente vai assistir mais um trecho. O movimento internacional de ouvidores de voz é um movimento que nasceu da prática, né? Da prática, principalmente do professor Marius Holm, que é um psiquiatra social, com uma de suas pacientes, que é a Patsy. Ele entendia, como é tradicional da psiquiatria, ouvir vozes como alucinação, delírio, né? Como sintoma. E a Patsy insistia que aquilo era importante para ela mesmo, que era parte dela. E aí ela diz uma frase para ele, né, nessas discussões, né, que marca muito ele. Que ela diz: se você crê em Deus, que você nunca viu nem ouviu, e eu de fato ouço as minhas vozes, por que é que o seu Deus é mais real do que as minhas vozes? Ele conseguiu, então, trabalhar em parceria. Ao invés dele tentar curá-la, eles começaram a trabalhar juntos para pensar o que aquelas vozes queriam dizer. E desde então criou-se o Intervoice, que é uma rede para ouvir as pessoas que ouvem vozes e o que elas acham disso. Olha, a gente já está caminhando para o finalzinho da conversa, Bruno, mas antes, deixe, enfim, com a sua expectativa, no caso, com esse trabalho, realmente aumentar o conhecimento das pessoas em relação aos ouvidores de vozes? Com certeza, né? Além do tema que é pouquíssimo falado e espanta, né, quando se fala sobre isso, eu acho que a minha expectativa é que as pessoas comecem a dar mais atenção, a escutarem melhor, não só essa experiência de ouvir vozes, como qualquer outra que fuja um pouco dessa ideia de normalidade que a gente tem, né? E eu acho que o documentário vai muito na direção de empoderar essas pessoas a poderem falar sobre o que elas acreditam que essa experiência seja, né? E não deixar que isso seja sempre nomeado por alguém exterior, pelo discurso científico, um discurso profissional, mas que elas possam opinar também, né, sobre o que sentem. Acho que essa é a minha esperança, que as pessoas possam pensar mais e se apoderarem mais sobre isso. Bom, Bruno, o Conexão deseja sucesso, tá, na missão, enfim, nesse seu filme, tá bom? Um abraço. Ok, obrigado. Até
Até a próxima. Eu reforço com você que o Ouvidores de Vozes entra, enfim, na nossa programação esta semana. Você não pode perder, o filme é realmente emocionante. E na próxima entrada do Conexão, a gente continua falando dos vários quadros mentais ligados à perda de contato com a realidade. Vamos ver como as doenças mentais têm sido abordadas nas redes de saúde e como a arte tem papel fundamental para a dignidade de pacientes e também das suas famílias. Até já!